pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor também do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul e consultor, avaliador e membro da Comissão de Mestrado Interinstitucional e Doutorado Interinstitucional da CAPES, Ministério da Educação. E o professor Marco Casamasso, professor também da Universidade Federal Fluminense. Dando sequência, passo a palavra ao professor José Rivas. Obrigada. Gostaria inicialmente de agradecer o convite de participar desse evento que foi organizado pelo professor Fábio. Quero também manifestar a minha alegria de estar aqui participando desse evento com meus colegas, como o professor Germano, o professor Sérgio, Daniela, Tatiana, o José Luiz Quadro, também meu contentamento de participar dessa mesa juntamente com o Casamasso e o Enzo. O trabalho que eu vou apresentar tem como título o constitucionalismo latino-americano, delimitando a sua compreensão. Esse trabalho, na verdade, resulta mais das experiências que nós já atravessamos no sentido de oferecer a disciplina do constitucionalismo latino-americano, tanto na pós-graduação da UFRJ como na pós-graduação da PUC. É importante, além de falar desse trabalho compensa a experiência que nós vivenciamos nessas pós-graduações, é importante, nesse final de manhã, registrar que, independentemente dessa disciplina, a pós-graduação de Direito da UFRJ já dava os seus primeiros passos no sentido de se interessar, de desenvolver o tema do constitucionalismo latino-americano. Vale mencionar que em 2011 o programa de pós-graduação na revista Jurídica, volume 5, dessa pós-graduação, publicou um dossiê sobre o constitucionalismo latino-americano. Quer dizer, a pós-graduação de Direito da UFRJ já fazia esse esforço de contribuir para o debate do constitucionalismo latino-americano. Por que nós estamos colocando no trabalho a ideia de delimitar a sua compreensão? Decorre do fato de que nós percebemos que a discussão sobre o constitucionalismo latino-americano, essa discussão estava muito centrada na ideia de Constituição, quer dizer, o que move muito todo o processo de interesse, de aprendizagem sobre o constitucionalismo latino-americano, e principalmente o constitucionalismo latino-americano nessa etapa, no sentido que se está centrado na ideia de Constituição. A preocupação do trabalho é de alargar esse escopo, é de ir além do debate das constituições latino-americanas, uma Constituição boliviana, Constituição equatoriana e venezuelana. E, portanto, na nossa exposição, nós pretendemos ir além do aspecto centrado na ideia de Constituição. E o que nós estamos propondo, o resultado da experiência do ensino na pós-graduação, é uma agenda alargada sobre o constitucionalismo latino-americano. Essa agenda alargada, ela tem dois movimentos. Um movimento no sentido de ampliar os temas
do debate constitucionalismo americano, para não ficar apenas no foco de Constituição, mas também tem um outro movimento que está dentro do próprio âmbito da discussão de Constituição. Mas, afinal, como fica a agenda? Nós estamos propondo que na agenda sobre o constitucionalismo latino-americano que, além de estudar as noções de constituições, nós possamos estudar mais afinco, explicitar isso mais na parte de cima, a ideia do Estado plurinacional, o tema da jurisdição constitucional na América Latina e, por fim, o tema da teoria dialógica, a teoria dialógica e o constitucionalismo norte-americano. Mas nós vamos começar a fazer o alargamento dessa agenda pelo próprio espaço das constituições. Isto é, o novo constitucionalismo norte-americano que tem como epicentro a Constituição colombiana de 1991, quer dizer que a partir da Constituição colombiana de 1991 nós iniciamos essa fase constitucional norte-americana, essa visão que se tem do novo constitucionalismo abre uma questão que seria a seguinte: como é que nós podemos classificar, como é que nós podemos visualizar as constituições anteriores a 1991? Quer dizer, o debate sobre o novo constitucionalismo deve, numa agenda alargada, aprofundar o que se passa antes de 1991. E nós temos duas posições. Uma posição no sentido de ver anterior a 91 como o velho constitucionalismo latino-americano, um constitucionalismo latino-americano desacreditado, um constitucionalismo latino-americano que até é ridicularizado. A nossa posição para o ensino da pós-graduação e também na própria graduação é no sentido de que nós temos de valorizar as constituições anteriores a 1991. Nós devemos dar mais atenção às constituições anteriores à Constituição pioneira colombiana de 1991. A nossa posição, portanto, é de seguir mais a orientação de Roberto Caccarella. O Roberto Caccarella, por consequência, valoriza, fortalece todo o constitucionalismo anterior a 91. Aliás, o próprio Caccarella não vê tanto essa ideia de novo constitucionalismo, vê uma ideia de uma evolução, de uma continuidade. Mas hoje, esse 4 de setembro, nós vamos assumir a posição mais no sentido de que fica claro para o debate do constitucionalismo que nós não podemos desconhecer as constituições anteriores a 91. E mais ainda, independentemente se há uma continuidade, uma evolução, é que as constituições anteriores a 91, muitas vezes tidas como não sérias, devido à quantidade de constituições que existe antes desse período, o que nós devemos assumir é que essas constituições representam facções políticas. Essas constituições traduzem posições políticas ideológicas, portanto elas devem ser estudadas e incluídas dentro do debate do constitucionalismo latino-americano, independente se nós estamos diante de um novo constitucionalismo latino-americano. E mais,
e aí seguindo a própria lição do Gargarella. O que é importante perceber também dois aspectos, que essas constituições anteriores a 91 e mesmo as posteriores a 91, elas apresentam um traço comum, que aliás é o título do livro do Gargarella, que é o traço comum, é que as constituições latino-americanas, muitas vezes, mesmo as mais avançadas e as mais profundas, traduzem um desafio para nós. Qual é o desafio? É que essas constituições, o Constituinte não conseguiu entrar na casa das máquinas, que essas constituições pré-91 ou pós-91, elas não tiveram a capacidade, no sentido de que, por mais que elas tivessem uma fundamentação programática avançada, elas não possibilitaram a entrada na casa da máquina, elas não modificaram a estrutura de poder. Esse também é o desafio que temos já nesse denominado novo constitucionalismo. Nós não conseguimos superar, ingressar na casa da máquina, na estrutura de poder. Dentro dessa agenda largada sobre constituições, também se acrescentaria um outro aspecto nessa agenda a respeito das constituições. É que, aí recorrendo mais uma vez ao Roberto Gargarella, que essas constituições, tanto no período dos anos 90 do século XX e do século XXI, essas constituições se caracterizam não só por um aspecto, muitas vezes, curto-prazista dos seus objetivos, mas que essas constituições trazem o problema do hiperpresidencialismo. Esses pontos, por consequência, são pontos que nós devemos incluir numa agenda do debate do ensino, do constitucionalismo, tanto na pós-graduação e na graduação. Mas isso não basta. Não basta apenas seguir essas trilhas abertas pelo Roberto Gargarella na sua obra de 2013. Nós também temos de seguir outras trilhas que muitas vezes nós não desenvolvemos isso nos cursos sobre o constitucionalismo latino-americano, que é necessário, ao examinar as constituições latino-americanas, quer no período mais longo ou no final do século XX e início do século XXI, é necessário que, ao interpretar essas constituições, e principalmente as constituições pós-Constituição colombiana, que são constituições emancipatórias, no sentido de que nós temos a necessidade de enquadrar essas constituições dentro do pensamento social latino-americano. E o pensamento social latino-americano que nós estamos colocando vai desde o debate da teoria da dependência, desde o debate das ideias fora do lugar, o debate da pós-colonialidade e o debate mais recente da descolonialidade, que é formulado por Aníbal Quijano. E a pergunta que se coloca hoje, nesse final de manhã de 4 de setembro, é no sentido de, principalmente, essas denominadas novas constituições boliviana, equatoriana e venezuelana, se elas estão aptas, através do seu discurso emancipatório, de ter essa relação com o pensamento social. O grande problema, por consequência, que nós atravessamos no ensino do constitucionalismo latino-americano é que nós não fazemos o diálogo entre a teoria social
crítica latino-americana e essas constituições para avaliar se realmente essas constituições realizam, estão articuladas a isso que eu denominei de uma teoria social política. Por último, nessa agenda alargada sobre Constituição, nós devemos também aprofundar, e nós não fazemos isso, uma lição do Boaventura de Souza Santos, que denomina esse constitucionalismo um constitucionalismo de experimentalismo. E, por consequência, nós devemos debater, refletir qual é o significado desse constitucionalismo de experimentalismo. Em síntese, esses são os pontos da agenda alargada sobre a Constituição. Nós temos um outro ponto já fora do âmbito da Constituição, que muitas vezes a gente passa ao largo e nós não trabalhamos, que é o Estado plurinacional. Esse é um outro tema importante que merece um aprofundamento, que é no sentido de trazer mais densamente a ideia do pluralismo, da noção do pluralismo, que é no sentido de aproveitando as perspectivas abertas por uma autora peruana que está na obra, é o Direito na América Latina, que é a Raquel Irigoyen Fachado. Quer dizer, nós devemos aprofundar a leitura do texto da Raquel Irigoyen Fachado, que trabalha os fundamentos do Estado plurinacional através de uma relação multicultural, multiétnica. Portanto, ao incluir a leitura da Raquel Irigoyen Fachado, nós estamos dando base para alargarmos com segurança um debate do Estado plurinacional. E, por último, nesse alargamento do debate, no tocante ao Estado plurinacional, nós não podemos esquecer que é vital para o Estado plurinacional debatermos o aspecto da jurisdição, das noções de jurisdições, como o Estado plurinacional se articula a noção de jurisdição, principalmente de jurisdição constitucional. E aproveitando esse gancho, nós vamos para um outro ponto do alargamento da agenda sobre o constitucionalismo latino-americano, que é a jurisdição constitucional. Quanto à jurisdição constitucional, hoje no Brasil nós temos um grande instrumento de acompanhar a jurisdição constitucional, que é o site do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal mensalmente manda informações sobre as jurisdições constitucionais latino-americanas. Mas, nesse debate de um alargamento e incluir no programa de constitucionalismo latino-americano, tanto na pós-graduação como na graduação, a jurisdição constitucional, nós devemos, na verdade, privilegiar três aspectos de jurisdição constitucional. Primeiro, é central para o debate latino-americano privilegiar o estudo da jurisdição constitucional colombiana, na medida que a jurisdição constitucional colombiana ela tem uma relação muito direta a respeito dos direitos sociais e econômicos. Na medida também que a jurisdição colombiana ela é exemplar no sentido de ter vias próprias para a efetivação dos direitos, que são as vias chamadas de tutelas.
a jurisdição constitucional colombiana, ela trabalha com esse mecanismo de proteção dos direitos fundamentais, que é um mecanismo pioneiro no contexto latino-americano, que é a ideia de tutela. E também, em um determinado caso, numa determinada situação de colapso dos direitos fundamentais, como é o caso, por exemplo, de deslocamento de populações por causa da Farc, esse deslocamento de população por causa da Farc enseja o reconhecimento no Tribunal Constitucional colombiano que aquilo que se denomina de um estado de coisas inconstitucional. Um estado de coisas inconstitucional que seria um colapso dos direitos fundamentais e que caberia ao Tribunal Constitucional colombiano acompanhar e tentar superar esse estado constitucional. Por último, o Tribunal Constitucional colombiano oferece também para as sociedades latino-americanas um outro caminho importante, que é o caminho que as suas decisões, muitas vezes, não são decisões fortes, mas são decisões que passam por que nós podemos chamar um monitoramento. O Tribunal Constitucional colombiano trabalha com a ideia de monitoramento. Em síntese, nesse terceiro ponto de uma agenda alargada, que é a jurisdição constitucional, nós teríamos de acrescentar também a experiência boliviana. A experiência boliviana tem como marco uma famosa sentença de 2012, que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma sentença a respeito de um furto de uma comunidade indígena que ensejou um debate no Tribunal Constitucional colombiano, no Tribunal Constitucional boliviano, e ensejou um debate no Tribunal Constitucional boliviano que mostrou os limites do Estado plurinacional, porque o Tribunal Constitucional boliviano, que deveria agir a partir de um princípio de auto-reconhecimento de uma comunidade indígena, partiu ao contrário de um princípio que cabe ao Estado, cabe ao Tribunal Constitucional, através de um departamento especializado, reconhecer se há ou não uma sociedade indígena. Por consequência, o Tribunal Constitucional boliviano é vital para o debate do constitucionalismo latino-americano a ideia do auto-reconhecimento. E, por fim, o Tribunal Constitucional boliviano mereceu um estudo muito bom, muito bem feito, que está eletronicamente, do Bartolomeu Claveiro, que é um professor da Espanha. Claveiro, então, reconhece que houve uma falência do Tribunal Constitucional boliviano na medida que ele que reconhece a sociedade indígena. Por último, agora em julho de 2014, houve uma famosa sentença, e que a professora Germana recebeu essa sentença do próprio tribunal, que ela divulgou essa sentença. Embora essa sentença ela também veio divulgada através do Supremo Tribunal Federal, que é a discussão no Equador de um grupo indígena que mata outros indígenas, e se aquilo era genocídio. E o Tribunal Constitucional equatoriano vai trabalhar a ideia do princípio de uma interpretação intercultural. Vai dar uma outra interpretação ao Código Penal equatoriano que reconhecia o genocídio e afastando a ideia de genocídio. Em síntese, numa agenda alargada, nós vamos trabalhar com os tribunais constitucionais colombiano, boliviano e equatoriano. Por último, para terminar,
essa agenda se completa com a teoria dialógica. A teoria dialógica, mais uma vez, nós reconhecemos o papel do Roberto Carcarella. Nós não podemos esquecer que em maio de 2013, em Buenos Aires, pela editora Século XXI, o Carcarella lança uma obra que é organizada por ele, que se chama Por uma Justiça Dialógica, que se trabalha a ideia do diálogo institucional de poderes. Por que nós estamos falando do aspecto dialógico? Porque, de uma certa forma, o Carcarella tem razão no sentido, e aí entra todo o debate das ideias fora do lugar, nós podemos dizer assim, no sentido que o modelo constitucional americano foi um modelo constitucional criado sob a ideia do conflito, a separação de poderes rígida, etc. E o Carcarella, com base na teoria constitucional americana, está propondo que na América Latina o nosso constitucionalismo possa avançar no sentido não de uma estrutura conflitiva, mas de uma estrutura que reconheça o princípio do diálogo institucional. Em síntese, eu espero não alongar mais, mas eu procurei demonstrar que uma experiência de ensino sobre o constitucionalismo latino-americano, tanto na pós-graduação como na graduação, deve traduzir uma agenda alargada. Primeiro, do próprio conceito de Constituição, do trabalho do Estado, do nacional, seu significado transformador de transição, o que representa a jurisdição constitucional na América Latina, e, por último, uma visão prescritiva, uma visão idealista. O constitucionalismo deve sensibilizar no sentido de que nós partamos para a ideia de um diálogo institucional. Muito obrigado. Bom dia a todas e bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de voltar para casa, principalmente aí na figura do professor Fábio Oliveira, da professora Larissa. Gostaria de saudar os alunos e professores da Faculdade Nacional de Direito, da qual tenho um imenso orgulho de ser ex-aluno. Gostaria de saudar o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, o professor Eduardo, não sei se ele ainda está aqui presente, sempre honrando a nossa tradição, fez uma excelente fala. Dizer que fui diretor do CAPO durante 2 anos, exerci a militância durante 5 anos da faculdade e vejo que essa casa continua acalentada, trazendo os debates mais relevantes aí do país e instigando o pensamento crítico. Gostaria de saudar também o meu professor, José Ribas Vieira. Tive o prazer de ser seu aluno aqui na faculdade, na graduação e depois no mestrado da PUC. O professor Marco Aurélio Casamasso, colega lá da UF de Volta Redonda. Os amigos José Luiz Quadros e Tatiana Ribeiro, casal Cademartori. Professora Germana, enfim, pessoalmente estou conhecendo hoje. Enfim, dizer que é um prazer estar aqui, não só nessa casa, mas dividindo com vocês aqui algumas contribuições sobre esse tema que é tão relevante. Fábio propôs esse painel uma forma questionadora, o que é o novo constitucionalismo latino-americano. Eu estudo isso há algum tempo, desde 2005 eu trabalho com o pensamento social, pensamento político latino-americano, a partir do meu orientador, o professor José Maria Gomes, na PUC, que é um professor argentino, que tem aí décadas de dedicação sobre o pensamento latino-americano.
E desde então nós desenvolvemos alguns trabalhos. Eu queria apresentar aqui a vocês, lá no programa de pós-graduação de Direito Constitucional da UF. Desde 2011 nós já temos atividades sobre isso. Inclusive a própria criação do programa se justifica por conta do recorte latino-americano. Existem outros cursos de Direito Público, Direito Constitucional no Rio de Janeiro, mas aquele que assume, inclusive formalmente, uma identidade latino-americana é o curso da UF. E claro, a gente se propõe sempre a conjugar esforços com as instituições e os parceiros, não só no Rio, mas em outros estados, outros países, enfim. E lá na UF funciona o LEICLA, que é um laboratório de estudos interdisciplinares de constitucionalismo latino-americano, que foi fundado pelo professor Eduardo Manuel Valma, o grande parceiro, no ano de 2011, e desde então inúmeras dissertações de mestrado, pesquisas, monografias de graduação são produzidas. Está aqui a minha querida orientanda Laís. Desenvolvemos também algumas publicações ao longo de todos esses anos. Eu queria destacar aqui para vocês algumas. Então nós temos, no ano de 2012, um livro autoral da minha lavra, que se chama Cidadania no Constitucionalismo Latino-Americano, que procura resgatar bastante desse período que o professor Ribas frisou, o período pré-1991, pré-slogan do novo constitucionalismo latino-americano, justamente para trazer a formação do Estado, da sociedade, dos direitos humanos, da cidadania no nosso continente. Agora, em 2014, foi publicado o livro Pensamento Pós e Descolonial, o novo constitucionalismo latino-americano, que tem por coordenadores o professor Eduardo e eu, editora da Universidade de Caxias do Sul. E na semana passada, pela mesma editora, foi publicado também um livro que é fruto do segundo Congresso Internacional de Direito e Marxismo, as Tendências Constitucionais da América Latina, que foi realizado ano passado no Rio Grande do Sul com mais de 1.000 pessoas na plateia e mais de 100 trabalhos apresentados. Então, só para dar um pouquinho de notícia para vocês, nem sempre a gente consegue dar a devida publicidade ao nosso trabalho, e mais uma vez agradecer a presença e me oferecer para integrar a rede e contribuir naquilo que for necessário, naquilo que for possível. O título da minha fala seria O que não é o novo constitucionalismo latino-americano, aportes críticos sobre limites e potencialidades. Talvez para a maioria de vocês esse tema seja novo, nós já estamos há algum tempo debruçados sobre isso. A professora Germana e o professor Ribas fizeram uma apresentação descritiva bastante completa, então eu vou me permitir não repeti-los, vou avançar e justamente com o que o Fábio me propôs, trazer aqui uma análise crítica para que a gente possa pensar aquilo que realmente faz sentido, a questão das ideias fora do lugar, enfim. Então eu vou trazer 4 argumentos em síntese e 4 propostas para compreender o dito novo constitucionalismo latino-americano. Primeiro eu vou pontuar, depois eu vou desenvolvendo, ok? Primeiro argumento: somos entusiastas do novo constitucionalismo latino-americano. Só para vocês entenderem a partir de onde vem a crítica. Não somos contra, somos a favor. Segundo, o dito novo constitucionalismo latino-americano não é novo. Terceiro, persiste um colonialismo epistêmico e normativo no dito novo constitucionalismo latino-americano. Isso tem que ser compreendido e criticado. E por fim, a exceção no Brasil, ela é bastante heterogênea acerca desse fenômeno dito novo constitucionalismo latino-americano, uma vez que em muitos casos é dogmática, acrítica e alheia à realidade desses países. E aí incidimos no perigo, no risco de repetir o que sempre se fez com as experiências europeias e estadunidenses. E as minhas propostas seriam basicamente 4. Primeiro, a adoção da perspectiva da teoria crítica e do método do materialismo histórico dialético para compreender que tudo isso está inserido no sistema capitalista. Normalmente, nesses textos e nesses debates não se ouve essa palavra, eu vou frisar aqui: capitalismo. Não se pode esquecer o mundo real em que vivemos. Segunda proposta:
apresentar uma reflexão crítica à luz do pensamento descolonial e também da teoria da dependência. Terceiro, a necessidade de busca do conhecimento da realidade dos países estudados. Não são meras categorias abstratas passíveis de mera importação. E quarto, a gente apresentar uma concepção, uma compreensão do direito enquanto processo e não enquanto produto. Tenho 22 minutos e espero conseguir cumprir todo esse panorama. Vamos lá. Em primeiro lugar, por que ser entusiasta do novo constitucionalismo latino-americano? Não porque é uma moda, não porque é uma novidade, e não para inovar em relação a estudos que, de certa forma, todo mundo já fez. Eu invoco aqui o texto do livro do professor Ramiro Ávila Santa Maria, quando ele fala de um constitucionalismo transformador. E para ser transformador, não pode ser dogmático. Para ser transformador, não pode ser meramente normativo, abstrato, discursivo, institucional, calcado em tribunais. Então, daí preciso resgatar que a Constituição Boliviana de 2009, ela vem do grupo político do Evo Morales, que se chama MAS, Movimento al Socialismo, e, no caso do Equador, da chamada Aliança Paz, Pátria Altiva e Soberana. Ou seja, existe sim um contributo do pensamento de esquerda para transformar a base das relações materiais da vida social. Não é só transformar a norma, não é só aperfeiçoar a instituição. Segundo, esse processo, por conta das alcunhas e dos sujeitos que eu mencionei, é um projeto que vem de baixo para cima, que vem da sociedade civil para o Estado, e não como tradicionalmente acontece no Brasil, por exemplo, em que as normas são refeitas, as instituições são criadas e os decretos sobre participação social também são impostos sem discussão e sem deliberação popular, por melhor intencionados que eles sejam. O constitucionalismo latino-americano atual ele apresenta novas subjetividades coletivas que, de certa forma, aqui no Brasil nós vimos nas movimentações, nas mobilizações do ano passado, mas que lá tem um peso completamente diferente. Então, o movimento cocalheiro, o movimento indígena, o movimento de mulheres, ele tem um peso muito mais forte nesses outros países vizinhos do que no Brasil, tanto é que conseguiram viabilizar constituintes que não são exclusivas, são gerais, e que, de certa forma, propõem reformar a sociedade como um todo para eliminar a opressão, preconceito e discriminação. Somos entusiastas porque existem novos mecanismos de participação política e social, sobretudo de controle da administração pública, que não são meras ficções, como a Lei de Acesso à Informação brasileira, que na segunda semana já é invalidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não julgando o Madin, mas na sua própria prática administrativa, quando ele retira do ar o valor dos vencimentos dos seus ministros e servidores. O reconhecimento jurídico formal de bandeiras históricas de setores marginalizados, movimentos indígenas, cocalheiro, principalmente de mulheres, tem aí a sua luta pelo reconhecimento em um patamar elevado. A interculturalidade e o pluralismo jurídico, temas que são muito caros ao professor Volkner, que também devem ser ressaltados. E com isso, a visibilidade de culturas ancestrais que passaram séculos e séculos abafadas e suprimidas pelo homem branco colonizador. E por fim, uma preocupação central com a natureza, uma perspectiva biocêntrica de mundo, e aí a gente pode discutir se Pachamama e Bem Viver são novos conceituais, novos centros epistemológicos ou não. Pois bem, passando para o segundo argumento. O dito novo constitucionalismo latino-americano não é novo. O que é nova é a sua formação. E por que ele não é novo? Primeiro, porque ele continua sendo constitucionalismo. O constitucionalismo ele é um fenômeno essencialmente, originariamente, moderno. É atribuído, portanto, as características fundamentais da modernidade, que são o secularismo, o racionalismo e, sobretudo, o individualismo. Então, não dá para ser novo se persiste uma matriz individualista. Não dá para ser novo se persiste uma matriz que não envolve a questão do
sentimento, a questão da emoção, e que fica restrito só ao plano racional cognitivo, né? E se é um fenômeno moderno, e se é um fenômeno europeu, advém do Estado Nacional forjado por uma sociedade capitalista. Capitalismo esse que produz a base da vida material, que gera, portanto, as relações sociais, a forma como as pessoas se relacionam. Se elas têm mais ou menos riqueza, se tem mais ou menos concentração de renda, se tem mais ou menos preconceito, discriminação, por aí vai. E sempre lembrando que esse modelo de Estado Nacional capitalista e esse constitucionalismo ele foi imposto pelas metrópoles capitalistas às colônias, como é o caso das colônias latino-americanas, africanas, na Índia, Nova Zelândia, Austrália, enfim, os países do chamado Pensamento do Sul. Portanto, é preciso ter cuidado quando se pensa que o simples fato de reconhecer um Estado como multinacional é suficiente para que a sociedade seja efetivamente plural, para que ela seja efetivamente intercultural. A novidade, portanto, está na formação social desse processo, que vem de baixo para cima, da sociedade para o Estado, não de cima para baixo, não de uma forma estadocêntrica, como no Brasil, por exemplo, sempre foi. E quando eu digo que não é novo, eu destaco aqui um autor que o professor Ribas gosta muito, ele mencionou aqui alguma vez, que é o argentino Roberto Gargarella. Para quem não sabe, o Roberto Gargarella ele tem uma matriz de pensamento fundada no John Rawls. John Rawls é um pensador americano que trabalha com um modelo contrafático, com um modelo ideal de sociedade, com um conceito de justiça que até onde eu sei não tem aplicabilidade quase nenhuma, né? Então o Gargarella ele faz uma reconstrução histórica super relevante, principalmente no livro de 2003 que o professor Ribas mencionou, e eu concordo com ele, mas eu discordo, por exemplo, quando ele propõe um modelo dialógico de democracia. Por quê? Não é problema dialogar entre instituições, mas é preciso ver o que está por trás disso. O que está por trás do modelo dialógico de pensamento é a estrutura de pensamento de Rawls e Habermas, por exemplo, que trabalham num plano estritamente discursivo, comunicativo e desconsideram, como o professor Ribas disse, a dimensão do conflito. Ou seja, o pensamento dialógico ele é contraposto ao pensamento agonístico. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Ernesto Laclau, que também é latino-americano, trabalha com a sua esposa Chantal Mouffe na Europa, que defende sim que a democracia é conflito. Conflito não é problema. Política é disputa. Política é a luta pelo reconhecimento do ponto de vista, a luta pelo convencimento, e não simplesmente a aceitação de que existiria um consenso racional a ser atingido por todos os seres humanos que têm uma elevada capacidade cognitiva. O conflito é o que a gente viu na rua no passado. O conflito é o que a gente viu na revolta da água em Cochabamba. O conflito é o que a gente vê nas comunidades indígenas e afrodescendentes no Equador o tempo todo. Então, me desculpe, o pensamento dialógico eu acho que não encaixa com a nossa realidade. A nossa realidade ela é intrinsecamente agonística. Terceiro argumento, a persistência de um colonialismo epistêmico e normativo. Segundo o pensador colombiano Andrés Botero Bernal, que tem um artigo publicado na revista Sequência, lá da Federal de Santa Catarina, nós vivemos o chamado dualismo forâneo. Quer dizer isso? Nós vivemos o tempo de um colonialismo cultural que marcou a formação dos países latino-americanos tem se manifestado através do neocolonialismo jurídico. Ou seja, tem-se um modo de compreensão do direito, do constitucionalismo, da cidadania, dos direitos humanos e das instituições na América Latina como resultado, às vezes, de meros transplantes dos modelos europeu e estadunidense. Como o tempo é restrito, eu vou usar só um exemplo, tá? Eu gostaria de mencionar aqui o conceito de dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela vem no período pós-45, né, a Constituição Alemã de Bonn, 49, e ela estrutura a Constituição Espanhola e Portuguesa, das quais o Brasil copiou praticamente, se inspirou, enfim, a Constituição de 88.
A dignidade da pessoa humana, de certa forma, ela tem que ser contextualizada com a dignidade da pessoa humana europeia, da pessoa humana alemã, que não necessariamente encontra ressonância nas relações sociais brasileiras. E aí é muito simples, basta você pegar uma abordagem policial militar a um estudante de direito, como nós aqui cansamos de sofrer no Rio de Janeiro, e aí você invoca o policial militar a dignidade da pessoa humana. Invoca, por exemplo, algum outro tipo de autoridade, até mesmo um juiz, um promotor de justiça. Será que isso está encrostado na racionalidade que formou a sua construção cultural? Talvez no Brasil sim, porque a gente tem uma colonização muito forte. Mas eu não sei se em determinadas comunidades equatorianas, colombianas, peruanas, etc., existe alguma identidade das pessoas com o que é a dignidade da pessoa humana, que é um conceito supostamente universal, que eu invoco o livro do Emanuel Wallerstein, né, a questão do universalismo europeu, que na verdade é a difusão de um ponto de vista particular, que não é dialogicamente construído, ele é imposto, e nós temos que aceitar, obviamente, colonos que somos. Por fim, a questão da representação, da recepção no Brasil. A recepção do novo constitucionalismo latino-americano no Brasil, de certa forma, ela é dúbia. Ao mesmo tempo que existem trabalhos sérios e comprometidos com o da rede, está aqui a professora Germana fez uma ótima apresentação, conheço vários dos colegas, alguns são amigos, muito sérios, densos, comprometidos. Existem outras abordagens da moda, né? O pessoal que está surfando na onda e que, bom, agora está sendo estudado no constitucionalismo, eu vou estudar do mesmo jeito que se estudava antes no Tribunal Constitucional Alemão, a Suprema Corte estadunidense, né? Então, se antes era Bruce Ackerman, Stephen Griffin, Mark Tushnet, Dieter Green, Ingeborg Maus, hoje é o Ramiro Ávila Santa Maria, o Alberto Acosta, o Ricardo Sanin, por aí vai. Então é preciso, portanto, prestar atenção de que existe uma dinâmica própria dos fenômenos, o professor Ribas destacou isso muito bem. É preciso compreender esse fenômeno na luz de uma teoria política, de uma teoria social tipicamente latino-americana, pensada a partir da nossa realidade, não com a mera reprodução dogmática de autores que vêm de fora. Então, se a gente critica o tempo todo que não é para importar acriticamente um Habermas da vida, isso também vale para os autores latino-americanos. Não é simplesmente pegar, descrever e pronto, é isso. Tem que fazer uma análise crítica. O professor Fábio, por exemplo, que trabalha com direitos animais, direitos à natureza, né, esteve comigo numa banca recentemente e fez uma crítica muito consistente. Olha, não dá para trabalhar dessa forma, e até corta na própria carne, que era uma orientando a mim. Então a gente tem que começar a fazer o dever de casa. Enfim, 4 propostas para se pensar, para se compreender o novo constitucionalismo latino-americano. Primeiro, a adoção da perspectiva da teoria crítica e do método do materialismo histórico dialético. A atualidade do método é inegável, vivemos numa sociedade capitalista que explora o trabalho, que explora o corpo, né, a biopolítica, que controla a circulação de riquezas, que discrimina as pessoas em razão de etnia, de gênero, de opção sexual, de questões físicas, morais, etc. Então é preciso entender que o fenômeno jurídico, e no caso o fenômeno jurídico constitucionalismo latino-americano, ele tem que ser pensado na perspectiva da totalidade social. Ou seja, o fenômeno jurídico está imbricado com o fenômeno econômico, com o fenômeno político, com o fenômeno cultural, com o fenômeno filosófico, ele não existe dissociado da realidade. Então, se no momento inicial foi possibilitada a formação desse construto jurídico, que são as constituições contemporâneas da América Latina, isso não basta para que elas tenham efetividade. Por quê? Porque persiste uma ordem de coisas subjacente ao ordenamento jurídico que, de certa forma, não mudou. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, é preciso não compartimentar o conhecimento como se o direito, a Constituição, as normas jurídicas fossem algo dissociado da realidade social, algo dissociado do modelo de produção da vida na esfera econômica. E daí que vem a
importância da dimensão da realidade, do concreto e do empírico. Né? Eu destaco aqui os trabalhos do professor Álvaro Garcia Lineira, que é o vice-presidente da Bolívia, que é sim socialista, não nega isso, também é sociólogo. Ele traz vários casos concretos que inclusive envolvem paradoxos do seu governo. Vou mencionar mais adiante. Dentro dessa linha metodológica e teórica, é preciso, portanto, não separar a teoria da praxis. Ou seja, não existe norma sem aplicação, não existe teoria sem prática. E, portanto, a norma e o fato social devem caminhar juntos, assim como o direito e a sociedade. Consequência disso, deve-se evitar que ocorra uma fetichização das normas constitucionais no constitucionalismo latino-americano, como se o mero fato de que há menção a Pachamama, ao bem viver, garantiria que a natureza não fosse mais depredada, não fosse mais violentada pelo processo de produção da economia capitalista, que precisa, desde que se criou, crescer no mínimo 3% ao ano. Por isso que se fala de PIBinho, essas coisas todas. Se não crescer 3% ao ano, o sistema entra em crise. E aí acontecem os colapsos que vocês conhecem. Segunda proposta, apresentar uma reflexão crítica à luz do pensamento descolonial. A minha fala começou contextualizando o constitucionalismo como um fenômeno moderno. Então, se vocês pegarem alguns autores, como Aníbal Quijano e Walter Miolo, por exemplo, eles vão apontar que a concepção hegemônica da modernidade, essa do individualismo, do racionalismo, do antropocentrismo e, sobretudo, do capitalismo, elas foram espraiadas no mundo afora, exercendo o que eles chamam de colonialidade do poder e do saber. O que quer dizer isso? Com os processos de colonização, aqueles que eram colonizados e que ainda são colonizados têm ofuscados e invisibilizados os seus saberes tradicionais. Por isso que as normas são o tempo todo importadas, por isso que nem sempre existe uma produção própria a partir da nossa realidade. Então, a ideia é dar visibilidade aos sujeitos oprimidos e aos saberes historicamente ofuscados, o que não acontece automaticamente com a mera chegada ao poder. Menciona aqui também a teoria da dependência, que o professor Ribas muito bem lembrou, né? Mas não a teoria da dependência do Enzo Fadeto e do Fernando Henrique Cardoso, que são liberais. A teoria da dependência do Rui Mauro Marini e da Vânia Bambirra, que propõe situar a América Latina para além daquilo que os chamados cepalinos, os teóricos da CEPAL, como Celso Furtado e outros, colocavam. Não é o mero desenvolvimentismo por questão econômica, é desenvolvimento com social, desenvolvimento com integração, com inclusão, com interculturalidade. E, além da dimensão política e sociológica que foram mencionadas, eu destaco também uma contribuição no campo da filosofia. Então, nós temos a chamada filosofia da libertação, que tem base no pensador argentino Henrique Dussel e também no Leopoldo C. e no Alejandro Rosillo, que é mais recente, trabalha no México, até estará no Rio Grande do Sul agora em breve. Enfim, então é um tripé: política, sociologia e filosofia. Agregaria isso aqui também. Terceira proposta: a busca de conhecimento da realidade dos países estudados, ou seja, é preciso conhecer a formação social, política, econômica e cultural da América Latina. E eu destaco aqui alguns exemplos. O Estado latino-americano, diferente do europeu, ele veio antes da formação das nações. Ou seja, nós temos nações que vêm a reboque dos estados burocráticos, e não só burocráticos, oligárquicos que foram e que ainda são em muitos casos. Então, quando se diz que o Estado tal é de direito, nem sempre é de direito, às vezes é de exceção. Quando se diz que o Estado tal é democrático, nem sempre ele é democrático, às vezes ele é oligárquico, elitista. Então, cuidado. Uma coisa é a forma jurídica, outra coisa é a prática concreta. A própria cidadania na América Latina, ela não é construída do mesmo estilo como se reporta a obra de Thomas Marshall, Bobbio, etc., como se fosse um elemento meramente igualador, equalizante, isonômico, enfim. Ela serve também, de certa forma, para homogeneizar diferentes culturas e tradições e fazer esse movimento que eu mencionei de invisibilizar
culturas tradicionais. Então, aquele exemplo bobo, né, que o professor José Almeida de Carvalho, aqui da UFRJ, menciona, que nós não temos uma cidadania marshaliana com direitos individuais, políticos e sociais. Aqui começa com os direitos sociais, com a cidadania regulada, depois passa aos políticos e, em algum caso, chega aos direitos civis. Esse aí do policial que aborda na rua, que eu mencionei um pouco mais cedo. E, por fim, a compreensão do direito como processo e não como produto. Esse funcionalismo latino-americano que aí está, seja desde 91, seja desde 99 com a Venezuela, 2008, 2009 e o que virá adiante, não é um funcionalismo pensado no direito enquanto produto, ou seja, é um construto dado e acabado, agora vamos simplesmente aplicar as normas, vamos judicializar tudo e teremos uma solução. Com 26 anos de Constituição Federal de 88, a gente já aprendeu que isso não funciona. Então, quando se fala em pensar o direito como processo, é pensar o direito como um processo de luta e não como uma coisa sempre a dever. Não o direito da norma programática, não o direito da posição dirigente que manda fazer, mas não viabiliza. E quando se fala em processo, se fala do processo da rua, como a professora Germana muito bem salientou. É o processo de reivindicação, de disputa, do conflito. Não entendo o conflito como algo agressivo, como algo violento. O conflito é disputa. Nem toda disputa é agressiva, envolve violência. Essa proposta do direito como processo, portanto, é uma condição adequada para a compreensão dos contextos históricos e sociais da América Latina, que nunca foram marcados na sua prática por procedimentos dialógicos. E até diria que não é muito adequado isso, mais uma vez. Portanto, a realidade social e jurídica, ela constitui um processo de produção prática, contínua e permanente, realizada não só ou nem tanto pelas instituições estatais, mas pela sociedade civil e pelo posicionamento de cada cidadão individual ou coletivamente. Para terminar minha fala, eu disse que eu ia pontuar alguns paradoxos aqui, tanto para dizer que as coisas não são tão estáveis e não são tão lineares. Há muitos anos existem conflitos fundiários na Bolívia envolvendo a base social do governo Evo Morales e as suas políticas públicas. Então, na região mesmo de Cochabamba, de Oruro e outros lugares, né, na região de Sucre, enfim, quase no país inteiro existem movimentos indígenas e movimentos cocaleiros se postando contra políticas do Evo Morales, especificamente aquelas que, pasmem, vão contra os direitos dos povos originários. Ou seja, quando o Evo Morales precisa fazer uma obra de infraestrutura para alargar, para expandir gasoduto, para fazer o PAC da vida, né? Construção civil e tudo mais, às vezes ele tem que passar por uma terra indígena. E ele simplesmente passa. E aí vem o contraponto, aí vem o conflito. Olha, mas nós viabilizamos o seu governo. Nós viabilizamos essas normas que, inclusive, está aí, Pachamama. Pachamama é um sujeito de direito, está aí o bem viver. E agora você vem violar os nossos direitos, vamos ao conflito. Segundo exemplo, as contradições do governo Rafael Correia. O professor Ribas mencionou aqui o hiperpresidencialismo. Então existem condutas que são permanentemente questionadas, inclusive pela base social do Rafael Correia, que é mais heterogênea até do que a base social do Evo Morales. Pachamama e bem viver. Novos referenciais epistemológicos? Interrogação. Eu diria, a depender do futuro, a depender da prática cotidiana. Afinal, não adianta escrever na Constituição que a natureza é um sujeito de direitos, não adianta escrever na Constituição que agora a perspectiva de mundo é biocêntrica e não é antropocêntrica, portanto, da dominação do homem pela natureza, se persistem relações materiais de produção da vida social capitalista, ou seja, que buscam o crescimento, que se baseia na exploração do trabalho e na discriminação. Enfim, passei 1 minuto ou 2, peço perdão, agradeço mais uma vez e estou à disposição de todos e de todas. Bom dia.
dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os membros da banca, o professor Guilherme de Vieira, o professor Lino Belo, é um prazer revê-los, e a mediadora Úrsula, alguns cumprimentos. Quero agradecer ao professor Fábio pelo convite. Eu penso que ele me convidou para essa mesa, para trazer algumas críticas, talvez mais pontuais, um papel não tão confortável, mas eu penso que ele é um tanto necessário também. E parabenizá-lo pela organização do evento. Eu tive a oportunidade hoje de conhecer a professora Germana, gostei muito da sua exposição. Enfim, eu também gostaria de cumprimentar os demais professores presentes. O professor Rivas, ele usou uma metáfora que abriria minha exposição. Eu falaria da Casa de Máquinas, citada por Roberto Gargalo, a partir de um artigo publicado no El País, onde ele usa exatamente essa metáfora para questionar a democracia do posicionalismo latino-americano e também faz colocação no sentido de indagar que esse constitucionalismo não é tão novo. Mas então eu faria a opção do outro autor argentino, que é o jurista e filósofo argentino Carlos Santiago Nino. Em uma obra desse autor, Fundamentos do Direito Constitucional, ele traz uma afirmação que considera lapidar enquanto advertência prudencial. Eu gostaria que essa afirmação do Santiago Nino servisse estímulo para o debate do constitucionalismo latino-americano. Diz ele: o constitucionalismo, em seu sentido mais pleno, é um fruto exótico, que floresce somente em lugares escassos e em condições verdadeiramente excepcionais. Ele fica aqui o desafio de construirmos o nosso constitucionalismo na América Latina e, enfim, eu não sei se estamos progredindo muito ou se estamos progredindo, enfim, devagar. Eu tenho ainda algumas dúvidas em relação a esse novo constitucionalismo e essa afirmação do Santiago Nino é bastante instigadora. Bem, eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Eu fiz uma opção diferente em relação às opções dos professores José Rivas Vieira e Lino Belo. Eu procurei trabalhar o tema de uma forma mais didática. Isso empobrece um pouco a abordagem, mas ao mesmo tempo permite, enfim, pontuar melhor algumas questões. Na primeira parte, essa é a parte que me empolga no novo constitucionalismo latino-americano. Na primeira parte, eu vou trazer pontualmente, de forma muito breve, o que eu vejo como inovação. A despeito daqueles que afirmam que o novo constitucionalismo não é tão novo, eu considero que o novo constitucionalismo traz algumas contribuições que são, na verdade, a partir desse início do século XXI, são incontornáveis. Assim como a Constituição Mexicana de 17 trouxe para o âmbito da Constituição, o constitucionalismo latino-americano novo está trazendo temáticas que vão permanecer. Nessa primeira parte, eu me empolgo. É a parte democrática do novo constitucionalismo latino-americano que eu procuro destacar. Na segunda parte, eu trago algumas inquietações. De alguém que está com um olhar ainda, talvez colonizado, não sei. Um olhar que ainda está preso a uma matriz de direito constitucional norte-americana, europeia. Mas não há problema nisso. O importante é que essa questão seja melhor esclarecida. Eu vou pontuar algumas situações que eu considero contradições político do novo constitucionalismo latino-americano. E nessa segunda parte aqui é que eu vejo a propriedade, por exemplo, da Gargalo, quando ele afirma que é preciso também conectar o novo constitucionalismo com o constitucionalismo pretérito. E também há uma passagem do Antônio Carlos Gomes, uma das suas obras, que foi encostada com ele, que me intrigou bastante, porque antes ele fala da
abertura, fala da necessidade, né, de conflito com o colonialismo, mas depois ele segue um pouco, diz o seguinte: por outro lado, se cargas legais, fortes teóricas de conhecimento edificadas na tradição da humanidade ocidental, particularmente no que tange ao legado iluminista do profissionalismo clássico, tão pouco os avanços do Estado de Direito Liberal Democrático. Essa ponderação, essa mitigação, né, do autor, me faz lembrar que o professor Isabel acabou de dizer. Eu não sei se eu entendi corretamente, mas o Isabel me parece que ousa mais, está mais, né, voltado para uma cultura realmente genuína. Mas eu, diferentemente, eles estão presos, né, eles estão um pouco presos a certas matrizes referenciais de um funcionalismo que poderíamos denominar de classe. Bem, então, peço licença para pontuar algumas questões, certamente os professores que presentes conhecem, né? Mas talvez o grande público, os estudantes, ainda não tenham se dado conta dessas inovações. Então, em relação à minha primeira parte, que é a parte que me empolga, né? Eu diria o seguinte: deixa eu só me organizar, né? E que esse novo funcionamento trouxe, está trazendo inovações que eu considero relevantes, né? Claro que aqui eu fico limitado. Para quem não sabe, as novas construções, eu estou trabalhando aqui com 3, né? E é claro que elas apresentam especificidades, mas eu estou colocando todas no mesmo, digamos, patamar. Essas construções, a do Equador de 2008, a do Bolívia de 2009, da Venezuela de 2009, elas apresentam uma complexidade fantástica, né? A do Equador, ela contém 444 artigos. Comparem com a nossa, dos anos 50, na lei estrutural do ato das disposições funcionais transitórias. Aqui também as disposições funcionais transitórias estão apartadas. A Bolívia, na Constituição de 2009, 411 artigos. E a Venezuela, 99, 250 artigos. Obviamente, né, eu seria leviano se quisesse fazer um resumo muito bom dessas inovações derivadas dessas constituições. Então, eu estarei colocando aqui apenas algumas questões, né? Então, o que me empolga? Esse novo funcionamento não ultrapassar os seus próprios pontos teóricos insurgidos contra a influência teórica e epistemológica que deve europeu norte-americano, né? Ainda presente no campo do direito constitucional. Isso já foi falado aqui mais uma vez e dispensa um esclarecimento rápido, né? Parece que é auto-evidente. Há um esforço de se construir um funcionalismo diferente. Vai apenas desgastar a democracia representativa, né? Isso é muito importante, promovendo a legitimação do Estado dos seus agentes com base na democracia participativa. Eu diria aqui, quem está sendo homenageado, é o Sul. Eu vejo muito o Sul nessa proposta de radicalizar a experiência democrática, né? Claro, vivemos em sociedades complexas e não é possível praticar a democracia direta o tempo todo, mas é possível se conjugar práticas de democracia representativa, ainda que desgastadas, mas podem ser melhoradas, com democracia direta. Há vários artigos aqui que eu menciono, mas não cabe mencionar. Né? Então, por exemplo, a Constituição venezuelana, no seu artigo 70, né? O referendo, a importância do referendo, né? A da Bolívia também, no seu artigo 11, artigo 2. Outro ponto que chama a minha atenção, né, é o incremento dos mecanismos de controle popular em relação aos agentes do Estado, a possibilidade de revogação de mandatos. Eu, como brasileiro, como cidadão brasileiro, adoraria poder revogar alguns mandatos. Esse mecanismo é um mecanismo necessário e indispensável. Lamentavelmente, ele não consta da pauta de nenhum político brasileiro, pelo menos eu não ouço falar publicamente. Em relação ao plebiscito, é interessante, os plebiscitos e eventuais referendos, não é uma novidade, uma grande democracia fazer uso desses mecanismos. É preciso esclarecer isso. Nos Estados Unidos, vários estados fazem uso, né, de práticas de democracia que nós podemos denominar ou ser direta ou direta. Então não há nenhum absurdo aqui, né, em pensarmos em utilizar esses mecanismos. Outro ponto que eu considero inovador é o enfrentamento da desigualdade e da exclusão econômico-social. Se nós compararmos a proposta do novo constitucionalismo com o constitucionalismo anterior, o constitucionalismo anterior, claro,
portanto, difícil generalizar, mas ele foi, né, talvez continue sendo conivente com desigualdades profundas que não podem se sustentar mais, não podem ser mais mantidas. Outro ponto importante, que é fundamental, também já foi mencionado aqui, é o combate à marginalização dos povos, comunidades indígenas. Aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que é difícil compreender, talvez no brasileiro, é difícil compreender a importância disso. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de frequentar, ou enfim, de conhecer um pouco mais de intimidade do Equador, mas eu estive prestes a manter laços duradouros no Equador, acabou porque eu não tive esses laços, mas eu pude conhecer famílias de classe média no Equador. Não quero aqui generalizar, seria feio, mas eu vi ou ouvi coisas que, enfim, desde uma sociedade como a nossa, eu não sabia que a marginalização, né, do povo indígena chega tão longe. Em alguns momentos eu fiquei chocado. Né? Então, se nós não fizermos uma aproximação em termos de cultura, se não nos esforçarmos para uma compreensão cultural dos demais países latino-americanos, não vamos entender muito bem a proposta do novo constitucionalismo latino-americano. Essa aproximação cultural é fundamental, porque, do contrário, né, alguns acharão, enfim, só menos importância ou algo supérfluo. Não é. A exclusão que eu vi, ela é, enfim, muito forte. Não sei se em termos comparativos, mal ou não, no Brasil não vou fazer essa comparação, mas realmente me chocou. Né? E claro, há uma mudança muito interessante, que é a centralização da natureza, inclusive o reconhecimento da natureza como titular, né, de direitos, né, o reconhecimento da personalidade jurídica da natureza. Então, de forma muito sincera, eu diria que esses avanços são muito bem-vindos e podem realmente contribuir para mudanças para melhor para a América Latina. Isso é inegável, chega a ser até um truísmo, mas, de todo modo, eu fiz questão de pontuar, né, essas inovações. Bem, só abrindo parênteses, nós estamos aqui falando de novo constitucionalismo. A questão do novo não é também privilégio nosso aqui na América Latina. Né? Eu falo isso porque essa semana é curioso. Eu trabalhei com os meus alunos de Direito Constitucional, trabalhei com eles 2 artigos publicados no New York Times, foram traduzidos no Brasil. Né? Um intitulado aqui no Brasil, foi intitulado A Decadência da Constituição Norte-Americana. O autor, não sei se está aqui no Stanford Levinson, faz até uma comparação, né? Se hoje o povo tivesse adotado uma Constituição, o povo soberano, tá? Elaborar uma nova Constituição, não iria utilizar o números 3.1, ou seja, a Constituição Norte-Americana. A Constituição Norte-Americana, ainda que seja tomada como referência, né? Enfim, sabemos os manuais clássicos de direito constitucional, está lá, né, um respeito, enfim. Essa Constituição ela tem sido atacada por vários autores norte-americanos, inclusive, né, pelo viés contra-majoritário do sistema de jurisdição, né, judicial do interior. E um outro artigo, né, que eu trabalhei com os meus alunos, diz que um tipo ainda mais radical. Nos Estados Unidos saiu com o Our Imbecile Constitution, ou seja, a nossa imbecil Constituição, né, a nossa imbecilidade constitucional norte-americana. É só para abrir um parênteses aqui e dizer essa história do novo, né, novo constitucionalismo, questionar o velho, isso não é exatamente só um fenômeno latino-americano. Nos Estados Unidos, vários autores importantes, né, existe lá a corrente chamada constitucionalismo popular, que questiona duramente o padrão constitucional existente. É claro que a proposta latino-americana ela é diferente, tem outros propósitos, tem outros compromissos, mas é só para pontuar que questionar o velho não é nada demais, nada importante e necessário. Bem, essa primeira parte, como eu disse, é a parte da invocação e a parte que eu chamaria de parte democrática. Porque na segunda parte, quando eu lanço, né, algumas questões
início de algumas situações, nessa parte, eu resgato uma discussão que talvez esteja superada, mas que para mim não está superada. É claro, vários autores trouxeram propostas para unir democracia com constitucionalismo. Vários, né? Mas constitucionalismo e democracia não se casam facilmente. Democracia e constitucionalismo muitas vezes estão dados opostos. Então é preciso pensar sobre o novo constitucionalismo latino-americano, considerar realmente casar, né, constitucionalismo com democracia. Aqui em Anzobel, eu estou usando um padrão, né, do Anzobel, que atacou muito bem, eu gostei muito e aprendi muito na sua exposição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: deixando de lado as adjetivações, o constitucionalismo é limitar poder. Né? Deixando de lado todas as adjetivações, constitucionalismo transformador, constitucionalismo populista, né, latino-americano, não dá para tratarmos, não dá para considerarmos o constitucionalismo sem pensarmos na limitação do poder. Ou seja, a professora Germana, ela deixou aqui um fragmento da discussão dela que me ajuda, né? Quando ela disse para críticas, mas ser humano, ela chegou a falar, parece que a senhora chegou a comentar o ser humano, porque na verdade o constitucionalismo indica um dado antropológico. O dado antropológico é que os homens não são perfeitos, os homens cometem imperfeições, e essas imperfeições, elas abarcam o mal, abarcam virtudes que podem incomodar quem não compartilha dessas virtudes. Enfim, existe um dado antropológico incontornável. Né? E as indagações que eu faço na minha segunda parte, é que eu me revelo, talvez conservador, né? Mas eu penso que muitos professores de direito constitucional vão fazer indagações da mesma ordem. A indagação que eu faço é se o constitucionalismo latino-americano é realmente constitucionalista. Mas isso democrático não tem dúvidas. Mas será que ele é constitucionalista? Há uma passagem muito interessante que também me ajudou a pensar essa questão, que é os autores Martins, Almal e Viciano, que são representantes clássicos, né, do constitucionalismo latino-americano, do novo constitucionalismo latino-americano. Então, é uma nota de 10 páginas, né, de um artigo intitulado Aspectos Gerais do Constitucionalismo latino-americano. Nessa nota de 10 páginas, os autores afirmam o seguinte: antes, né, a primeira nota de 10 páginas da página pode apresentar um exemplo de uma leitura que seria uma leitura tradicional da essência do constitucionalismo, de Javier Garcia Roca. Os autores espanhóis afirmam da formulação citada com uma confusão. Ou seja, eles mencionam um conceito clássico de constitucionalismo e depois eles afirmam que aquela concepção está errada. Né? Por quê? Põe em relevo uma confusão bastante aqui, já as palavras dos autores, põe em relevo uma confusão bastante frequente na doutrina que devemos aclarar. O constitucionalismo não limita a soberania popular, mas os representantes da soberania popular. Eu fico preocupado porque eu sou favorável a princípios diferentes, inclusive há uns 4 ou 5 anos, na Campinas, eu fiz a defesa, né, desses mecanismos do professor da UERJ, seu direito administrativo muito bom, não é o fato. Ele me criticou e me disse que eu era ligeiro. Eu considero esses mecanismos necessários. Mas é preciso também, né, considerar esses mecanismos de forma um tanto crítica. Não é isso? Porque, vamos pensar o seguinte: naquele referendo que nós tivemos no Brasil, que foi em 2005, o referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, muitos criticaram que o desarmamento fosse, enfim, né? E a minha posição, eu acho que a sociedade civilizada, ela deve existir sem porte de arma, né? Considero isso comezinho. E muitos consideraram que o povo brasileiro iria optar pelo desarmamento quando não pôde. Não é isso? É uma decepção para muitos, nem protagonistas daquele movimento, né? E foi um alerta. Né? Foi um alerta. Dizendo isso que talvez seja preciso repensar aqui a colocação dos autores. Será que a soberania popular não precisa ser contrastada também? Pensemos, por exemplo, hoje no tema da pena de morte. Se realizarmos um plebiscito hoje, principalmente o plebiscito que eu já defendi, acho que
esses mecanismos de equilíbrio precisam ser utilizados. Mas se fôssemos realizar a punição com a pena de morte, correríamos o risco de voltar quantas décadas ou séculos no tempo uma medida, né, pouco civilizada. Façam uma enquete nas ruas, né, para vocês perceberem que é preciso considerar com cuidado, porque uma maioria ela pode ser sectária também. O funcionalismo clássico norte-americano aponta isso. Se você ler no federalismo, vai encontrar que a sua maioria precisa ser limitada também. Né? Se a maioria não for limitada, nós vamos chegar a resultados, às vezes, decepcionantes. É só um alerta, porque eu, particularmente, olho com desconfiança essa afirmação de que a soberania popular não precisa ser limitada, só os governantes. É claro, aqui eles estão consagrando mais uma vez o Sul e dizendo o seguinte: o poder constituinte originário, né, deve ser, enfim, permanente. As constituições são muito extensas para não dar muito espaço para os representantes. Ótimo. Mas o princípio, o princípio, né, e o conteúdo dele, será que é qualquer conteúdo? Enfim, é uma questão que eu considero importante e que precisa ser melhor aclarada. Né? Como eu já disse, esse tema envolvendo profissionais de democracia é antigo, tem nada de novo. Alguns dirão que está superado, mas sinceramente eu penso que ele é preciso esclarecer. Né? Nessa linha de lançar algumas questões, né, tirando um pouco, digamos assim, um flanco para críticas, eu fico pensando aqui também no artigo Rousseau. Ele parece que esse novo funcionalismo, embora ele tenha, né, de fechar contas em relação a uma matriz local, ele tem conexões compensadoras não latino-americanas. E Rousseau, eu vejo muito Rousseau nas propostas, né, e Rousseau passou uma ideia de progresso do contrato social, de uma ideia de democracia direta. E quando Rousseau fala do executivo, do poder executivo, isso é pouco missionário, Rousseau diz o seguinte: que o executivo está sempre querendo usurpar o público. Né? Todo o poder executivo tem um vício essencial. Qual? Passar por cima do público. Né? E aí eu penso que é uma certa contradição, porque há um debilitamento da separação de poderes, né? E algumas experiências constitucionais, como a Venezuela, por exemplo, e o executivo, ao invés de ser, né, controlado, ele passa a ser hipertrofiado. Eu vejo aí, né, uma certa, digamos, incoerência. Né? Uma certa incoerência, porque muitas vezes o executivo usurpa. Né? Então, por exemplo, podemos encontrar, né, um exemplo, né, a lei militante venezuelana, isso, o artigo 256, numeral 8, né, poderes imperiais para governar a lei militante. Né? E eu essa lei militante, ela se encaixa numa visão democrática, ela se encaixa numa visão constitucionalista, né? Porque se é constitucionalista, não tem como comissão de limitação do poder, não dá para ser constitucionalista sem se preocupar com a limitação do poder. Por exemplo, o artigo 148 da Constituição do Equador diz que o presidente da República vai dissolver a Assembleia Nacional, né, seu juízo. Na Venezuela, a mesma possibilidade. Né? Essa hipertrofia do executivo, ela é preocupante. Ela é bastante preocupante. Né? Então, esse é outro ponto que traz inquietações. É claro que surgirão as mais diversas justificativas dessa experiência, e claro, o novo profissionalismo latino-americano está em constante progressão, é jovem, né? Talvez existam experiências ali, enfim, um tanto amargas para a construção desse novo profissionalismo, mas eu vejo com desconfiança. Outra questão também interessante é a independência do judiciário. Né? Porque o judiciário, tanto aqui eu tenho os exemplos da Bolívia e do Equador. Né? Há um controle agora do judiciário, e é popular, eu acho muito interessante, porque na verdade o Conselho Judiciário, apenas por viés quanto majoritário, isso não é democrático. Então, mecanismos, né, de
controle judiciário talvez sejam bem-vindos, mas os fatos que são divulgados, tanto pela imprensa que é criticada, os defensores, pelos autores do constitucionalismo latino-americano, quanto uma imprensa mais independente, denunciam a falta de independência do judiciário. Mais uma vez, lembramos que essa independência, ela se encaixa bem nessa proposta de novo constitucionalismo. É um caso famosíssimo da Maria Lúcia Afiuni, que foi já divulgado internacionalmente. Ela teria sido presa de maneira arbitrária pelo então presidente Chaves, a ordem que teria vindo dele. Então, essas situações trazem orientações bastante interessantes. Outro dado que, para muitos, não se encaixaria aí na perspectiva crítica é o fato, por exemplo, também dentro da questão do desenho de poderes, é a questão relativa às constituições da Venezuela e do Equador que eliminaram o bicameralismo. Puxa, se perguntar no Brasil para que serve o Senado. O Senado, enfim, já tem papel conservador. O próprio nome já indica aí o conservadorismo embutido do Senado. Mas muitas vezes o Senado serve de contraponto. Uma maioria do governo, esse executivo, do legislativo, muitas vezes está em um contraponto interessante, tanto para as forças conservadoras quanto para as forças progressistas. Não sei, aqui é uma questão a se discutir o porquê desse fim do bicameralismo, se é bom ou não. Há um outro fato, e aqui nós já fugimos um pouco do referencial da Constituição, mas é muito divulgado, há problemas graves na relação dos governos que abraçam o novo constitucionalismo com a oposição. Há problemas em vários países. A oposição é elitista, a oposição ela enfim, acho que a oposição elitista muitas vezes representa quase 50% dos votos de uma população. A questão é essa, o novo constitucionalismo não dá margem, acho que é uma questão importante, não dá margem para a formação de grupos sectários. O impedimento da formação de grupos sectários passa por uma sociedade inclusiva, e aí tem que incluir todos. E criar mecanismos para mitigar isso, o lado perverso das elites. Isso leva tempo, isso leva bastante tempo, mas, enfim, essa questão da oposição ela é bastante preocupante. E a imprensa, ontem eu li, o preparador, o principal jornal, foi fechado, não sei se é o jornal hoje, foi fechado. E aqui, preciso dizer que uma democracia plural, ela deve conviver com o que há de bom e o que há de ruim. A democracia das avançadas representam jornais horríveis, jornais de alta qualidade, a par de jornais de imprensa dedicados a matérias deturpadas. Até que ponto essa questão da imprensa ela também se encaixa numa perspectiva de sociedade plural? Porque o plural aí inclui diversidade inclui, por sua vez, o que nos agrada e o que não nos agrada. Enfim, eu gostaria de encerrar a minha exposição. Eu procurei, como eu já afirmei, fazer uma opção diferente daquelas do professor da Ribeira, que foi o Belo. Eu procurei aqui contrastar de uma parte. A primeira parte eu considero a parte democrática da minha exposição e a segunda parte eu considero a parte constitucionalista. E eu considero que as inovações que eu mencionei, elas são necessárias, são incontornáveis, muitas delas, mas eu tenho dúvidas em relação à parte constitucionalista. E isso não sou eu. Acho que o Roberto Magalhães deixa uma pista aí para pensarmos um pouco mais no lado constitucionalista da experiência latino-americana. Então, agradeço a todos a paciência. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar essa oportunidade mais uma vez para agradecer aos palestrantes dessa mesa por permitirem trazer para a nossa faculdade, levantar um debate sobre um assunto
que, apesar de muito inovador no sistema constitucional, ainda é muito pouco debatido. Então, obrigada. E agora a gente vai abrir para perguntas, colocações. Formado da FNB, foi orientado pela professora Larissa, e eu fiquei encantado com a organização do evento e com as palestras dos professores, é claro, mas uma fala me chamou muita atenção pelo professor Enzo. Então, por me identificar talvez com o discurso e a crítica que ele chama para a gente pensar, eu vou dirigir uma pergunta para ele. Eu estou me familiarizando agora com uma tradição mais do neoconstitucionalismo, estou lendo mais textos voltados nessa área. Eu não conhecia esse novo constitucionalismo latino-americano. Eu não vejo, da minha perspectiva, eu vejo uma situação, uma tentativa pragmática, talvez, eu não sei se eu poderia resumir assim, mas do neoconstitucionalismo de garantir uma certa exaltar a Constituição em si, Rawls fala isso até agora eu não sei a palavra, eu esqueci, mas a minha pergunta, acho que você vai saber abordar isso de uma maneira geral. Minha pergunta é se o que a Constituição de 88 trouxe de novo, nessa perspectiva do constitucionalismo latino-americano, ou se ela não trouxe nada. Eu quero saber isso. Obrigado pela sua pergunta, foi bem pertinente. Vou tentar ser sintético. O texto da professora Raquel Irigoyen Fajardo, que faz um mapeamento das constituições latino-americanas, ela traz dentro desse novo constitucionalismo latino-americano 3 etapas. O Brasil está ali no nascedor, na primeira etapa, junto com outras constituições, como a Nicarágua, enfim, da Colômbia. Como eu disse, a nossa Constituição tem um influxo muito forte da experiência de Portugal de 76 e da Espanha de 78, que o professor Nilo chama de constitucionalismo pós-45, e eu diria uma influência muito teórica muito forte na obra do professor Canutini. Inclusive o professor Fábio escreveu sua tese de doutorado sobre a tese da Constituição dirigente, a sua permanência ou não, a sua persistência ou não, por aí vai. A professora Raquel coloca o Brasil como na primeira fase desse novo constitucionalismo, no sentido que é uma das experiências pioneiras em termos de redemocratização. Então, se você pegar a Carta de Direitos Fundamentais da Constituição de 88, obviamente ela é extremamente progressista, ela é extremamente avançada, sobretudo em relação ao histórico brasileiro. Então, ela traz o voto universal, traz a natureza, a proteção da natureza, artigo 125, sustentável e saudável, como o direito fundamental difuso, vamos dizer assim, os direitos sociais, os direitos civis, os direitos econômicos, culturais e por aí vai. Agora, em termos desse debate mais recente que nós estamos travando, eu te digo que não. E o próprio Supremo Tribunal Federal referendo a isso, quando julgou o caso Raposa Serra do Sol, a petição 3388 de Roraima, e avocando para si poderes que não têm de atuar como legislador positivo, traz uma lista de, se não me engano, 19 condicionantes, numa petição que não é a DIN, não é a ABC, não é a DO, não é a DPF, não é nada, eu trabalhei na PGR, trabalhei no Supremo. Enfim, tem essa prática de oferecer petições atravessadas e isso virar uma discussão paradigmática de case. Então, se você pegar os votos do Supremo, quando interpreta a Constituição Federal para tratar das questões indígenas, eu diria que é uma posição extremamente conservadora e reacionária, quando, por exemplo, o ministro Aires Brito diz que
o Brasil é um Estado-nação, onde só existe uma nação brasileira. E é diferente do Estado multinacional e pluricultural. Ou seja, então o Supremo entende e condiciona a administração pública a atuar de uma forma homogeneizante, de uma forma que segrega o indígena como silvícola, né? Aquela noção tradicional, inclusive prévia à Convenção 69 da OIT, né? De 89. Então o Supremo está super atrasado. Para não ficar só no Supremo, vamos para a norma, né, que você perguntou, se você analisar os artigos 215, 216, conjugado com 232, 233, a gente também tem uma série de atrasos ou não avanços, né? Que a Constituição de 88, a Convenção da OIT de 89, está na mesma época. Né? Então, por exemplo, os direitos culturais, ele tem uma perspectiva extremamente limitada. E os direitos dos povos indígenas estão previstos em 2 artigos para serem tutelados se você discutir com a comunidade indígena. Eles não gostam desse termo, porque ela pressupõe subordinação, conhecimento superior. Por quem? Pelo Estado. Então não tem autonomia, tem tutela, tem imposição. E quem é que cumpre esse papel de tutela de imposição? Sobretudo o Ministério Público Federal. Tá? Eu trabalhei 2 anos e meio na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com a doutora Débora Duprá, que é a maior autoridade no assunto indígena no Brasil, pelo menos no Ministério Público, eu diria até no sistema judicial. E a gente vê as dificuldades mesmo de quem quer oferecer uma prática intercultural, uma prática de espaço autônomo para os movimentos indígenas e não consegue. Porque tem um problema de legitimidade, porque é o próprio Estado que vai impor ao indígena o que ele tem que pensar para ser autônomo. Ou seja, é um paradoxo. Então, se a gente está falando aqui de Estado multinacional, não temos. Olha que o país, o Brasil, dizem, é um país de miscigenação, né? É um país de mistura, tem a sua maioria de negros, a sua maioria de mulheres, por aí vai. O Brasil é um país, quer dizer, é um Estado laico, mas é um país ecumênico, vamos dizer assim, que recebe de uma boa forma os islâmicos, os católicos, os judeus, por aí vai. Mas continua sendo um Estado nacional, continua sendo um judiciário que homogeniza, que não tem particularidades para tratar de determinadas culturas. Então eu estou comparando, né? Daí eu falo com a mão. Estou comparando com a estrutura que está sendo colocada aí na atualidade. Então continua sendo um Estado branco, homogeneizante, continua sendo uma cidadania excludente, continua sendo uma institucionalidade que não abre as suas portas para as minorias. Basta você pegar o estudo da professora Margarida Lacombe da Casa, que mostra que as audiências públicas no Supremo são algo pífio, meramente alegórico, porque os ministros não leem os debates das audiências públicas e muitas vezes não incorporam os seus votos. Então, cadê a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição do Pitrelli? Está no livro. Né? O indígena não tem espaço. Quando ele vai para a porta do Supremo, ele é barrado. Por quê? Porque ele usa terno. Se você quiser entrar no Congresso Nacional sem usar terno, você não entra. Se você quiser entrar no Supremo sem usar terno, você não entra. Se você for julgado num processo criminal e não entender o que o juiz fala, porque você adota outro idioma, você é condenado. E aí, esse é um caso concreto que a doutora Débora conseguiu reverter, porque é assegurado ao indígena pela Convenção 69 o direito ao intérprete, para ele saber o que está se passando. Então, a estrutura estatal, a estrutura normativa brasileira, nesse quesito, vão muito atrasadas. Não sei se te respondi. Obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta ao professor Ribas. O senhor falou que o desafio enfrentado pelas novas constituições latino-americanas, por mais progressistas que sejam, é de não modificar a estrutura do poder. Aí isso me trouxe à mente o pensamento de La Salle sobre os fatores reais de poder. E o entendimento da Constituição como uma mera folha de papel incapaz de alterar esses fatores reais de poder. Aí eu pensei se talvez essa justificativa trazida por La Salle para a Constituição ser uma mera folha de papel, principalmente no livro Essência da Constituição, se isso poderia servir talvez como fundamento a essa ausência de modificação da estrutura do poder nas constituições latino-americanas. Eu só vou dizer que eu estou de acordo.
acordo. Eu concordo que se pode usar o fundamento La Salle para compreender as constituições latino-americanas.